a partir do verso 25, que diz assim: maridos, que cada um de vocês, está lá na tela, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. E vocês, pais, agora o capítulo 6, verso 4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quero falar um pouquinho que o que caracteriza essa passagem é o amor de Cristo. O amor de Cristo, nesta passagem, é a referência para todas as coisas. Quando a gente pensa no amor de Cristo, a gente naturalmente tem que juntar a natureza divina de Cristo, que é o amor sacrificial, que é o amor de Deus pelos pecadores, não importa o quão pecadores eles tenham sido, Ele os ama, é um amor incondicional. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas tem o lado humano em que Jesus Cristo falou do seu amor, mostrou o seu amor, derrubando todos os preconceitos, todos que você possa imaginar. Ele conversou com mulheres em público, o que era proibido para o judeu. Ele tratou mulheres como discípulas dele. Ele aceitou os donativos das mulheres que andavam com ele para financiar o ministério. Ele consertou a vida de prostitutas. Ele conversou com mulheres prostitutas em público. Ele defendeu as mulheres dos seus acusadores. Ele fez uma porção de coisas que estão relacionadas a um amor autêntico. Então, como homem, como natureza humana, ele demonstrou um amor incondicional pelas pessoas. Quando a gente fala deste amor de Cristo, nós temos que nos lembrar, então, que esse amor é sacrificial e a gente não tem esse amor, esse nível de amor. A gente consegue amar com relativo desprendimento, porque a gente carrega dentro da gente o egoísmo, a gente carrega dentro da gente a incompreensão da necessidade do outro, a gente carrega uma série de vexames, de deficiências que são naturais à nossa pessoa. Então a gente não é como Jesus. Mas o papel do crente, como nós oramos aqui, como Lerose orou, é imitar Jesus. Então, o esforço do cristianismo é fazer com que a gente, a cada dia, seja moldado segundo a pessoa de Jesus Cristo. Consequentemente, quem se aproxima de Jesus Cristo vai começar a desenvolver o amor. É interessante, vai começar a amar no estilo dele. E é muito interessante um homem pensar em amor como Jesus pensou, porque é um amor prático. Não é um amor teórico, não é um amor platônico e não é um amor sexual. É mais do que isso.
o sexo está envolvido nessa questão do amor. E os maridos têm, inclusive, a responsabilidade de praticar o sexo no casamento. Tá certo? Porque se eles compreenderem o amor de Cristo, eles vão conceder à sua esposa o que ela necessita. O verdadeiro, não é a pauta do dia, mas o verdadeiro amor sexual não é eu me satisfazer, mas satisfazer a minha mulher. Se eu conseguir satisfazer a minha mulher, eu cumpri o meu papel sexual. É diferente, né? É completamente diferente do mundo. E, em se tratando do amor de Cristo, a gente tem que fazer mais uma observação, que é a seguinte: a Bíblia não encara o casamento como um costume social. A Bíblia encara o casamento como uma metáfora, uma figura do relacionamento que Deus tem com a humanidade, especialmente com seu povo, com a sua igreja. Então, toda vez que a Bíblia fala de casamento, ela lembra que Deus se posiciona como o marido e o povo de Deus se posiciona como a esposa. O David Merck, então, ele fala algumas coisas. Quando você pensa no amor de Cristo, você tem que se lembrar que a humanidade estava cega e não podia exigir de Deus nada. O amor de Deus, o amor de Cristo é oferecido, é doado. Então, o crente precisa entender que quando ele entra numa relação de casamento, o papel dele é oferecer o seu amor. Não é receber amor. O que dá certo numa relação e que faz com que ela seja longa é o fato de que você entra no casamento para servir e não ser servido, para abençoar e não ser abençoado. O ser abençoado é uma consequência. Então, pensa na sua mulher. Como é que você a abençoa? Como é que você demonstra que você a ama? Quando ela está bem e você faz tudo para que ela esteja bem. Quando você quer que ela esteja em paz. Então, em primeiro lugar, o amor de Cristo é oferecido. Em segundo lugar, o amor de Cristo aplicado na vida do casamento não é uma opção, é um dever, é uma ordem. Do mesmo jeito que Jesus disse que a gente deve ir por todo o mundo e pregar a toda criatura, nós temos que entender que quando a gente entra num casamento, a gente tem a ordem bíblica de amar a nossa esposa. É ordem. Você não tem opção. Então, você precisa avaliar até que ponto o seu casamento está mantido em cima dessa configuração. Terceira coisa que o Merck aponta é que o amor de Cristo, graças a Deus, não é o amor que a gente consegue gerar. Olha, eu estou casado há 48 anos. A mulher por quem eu me apaixonei tinha uma configuração. Em junho agora, ela chega aos 70 anos. Não é a mesma coisa. Fisicamente, mudou muito. Sofreu muito. Perdeu vários acessórios. Como nós, né? A gente parece carro velho, né? Cheio de botão no painel.
Aí você diz assim, o que é isso aqui? Que botão é esse aqui? Ah, esse aqui era do ar-condicionado, mas não funciona. A gente é mais ou menos assim, né? Está de pé, mas não tem vesícula, não tem apêndice, não tem isso, não tem aquilo, fez vasectomia, tirou, não pôs, aconteceu. Mais da metade da dentição não é verdadeira. Não é isso? Não é? Você é todo substituível, só não... não é? Tá, parece bonito, mas não é. Minha esposa diz assim, não me deixa lembrar que eu sou uma fábrica de bactérias. Porque a gente é uma fábrica de bactérias. A gente carrega no corpo milhões e milhões e milhões de criaturas. Então a gente é um ser, um ente vividamente poluído, vividamente populacionado. Tem muita população aqui dentro. Quer dizer, quando a gente para pensar no que a gente pode produzir, esse é um ponto importante. No amor de Cristo está a provisão do Espírito Santo. É só você lembrar Gálatas, capítulo 5, que diz que o fruto do Espírito é amor. E aí vai, uma lista muito grande, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, uma pessoa, um marido que se dispõe a ser um marido como Jesus, vai procurar ajuda no Espírito Santo de Deus. É muito interessante a gente olhar então o casamento sob esse enfoque. Você quer ser um bom marido? Você precisa do auxílio do Espírito Santo para ele derramar o amor dele no seu coração, para você espelhar esse amor para com a sua mulher. Quer dizer, o casamento proposto na Escritura é uma outra realidade. É uma outra realidade. Você vai passar pelas mesmas agruras. Falta de dinheiro, falta de emprego, eventualmente, enfermidade, problemas de relacionamento. Isso existe porque a gente é pecador, mas nada substitui a ação do Espírito Santo em você, quando você, como marido, exerce a sua função de marido, ungido pelo Espírito Santo de Deus. É outro panorama. E você nem percebe que você está sendo um marido bom. Porque o Espírito Santo não bate nas costas e diz assim, parabéns, cara, você é ótimo. O Espírito Santo, pelo contrário, vai dizer, você não está fazendo direito. O Espírito Santo vai fazer com que você seja estimulado a melhorar. Então é muito interessante olhar que você não está sozinho no processo de ser marido ou de ser pai, porque você não depende do seu sentimento pessoal, é obra do Espírito Santo. E, por último, Davi Merck faz essa observação, que o amor de Cristo não é emocional. É claro que você pode ter, assim, emoção, não é? É claro que você pode ter todos os sentimentos, mas o amor é muito prático. O amor é ação. O amor é ação. Basicamente, o amor é friamente calculado. Porque você tem que agir. Você tem que sair da sua imobilidade e partir para a atitude convertida em ação.